Nós retornaremos hoje à nossa série em Deuteronômio. Já faz tempo que a gente não tem a oportunidade de lembrar daquilo que Moisés disse ao povo de Deus da além do Jordão. Interrompemos por conta das festividades do nosso aniversário, mas é hora de voltarmos ao nosso estudo e o desejo de aprender o que esse precioso livro tem para nós. Hoje nós leremos no capítulo 4, os versos 41 a 43. É um pequeno registro histórico, um intervalo entre o primeiro discurso de Moisés e o seu segundo discurso, o mais longo discurso de Moisés no livro, que trata a respeito da lei e das suas aplicações. E neste texto pequeno, nós somos informados de uma providência, de uma ação de Moisés, que foi a designação das cidades refúgio. É sobre elas que vamos meditar nesta noite. Deuteronômio 4, os versos 41 até 43 dizem assim: Então Moisés separou 3 cidades da além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que se acolhesse ali o homicida que matasse involuntariamente o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. No deserto, no planalto, para os rubenitas, Ramote em Gileade para os gaditas e Golã em Bazã para os manassitas. Vamos orar? Pai, nós pedimos que nos abençoe na meditação da Tua palavra e a observar aquilo que o Senhor fez através do Teu servo Moisés, edifica-nos também, para entendermos o que o Senhor tem feito em nosso favor. E também aquilo, ó Pai, que devemos fazer em favor daqueles que precisam da Tua graça e da Tua misericórdia. Permita-nos, ó Deus, sermos instruídos por esta singela e pequenina porção da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Desde os dias de Caim e Abel, a marca ou o sinal mais claro da presença do pecado no mundo, da presença do maligno no mundo, foi o assassinato. Foi assim que nós descobrimos que Caim pertencia ao maligno. Porque, tendo levado oferta ao Senhor, parecia que ele amava a Deus. O Senhor lhe dera a instrução e disse, inclusive, se você proceder bem, você vai ser aceito. Mas avisou, o pecado está à porta e cabe a você dominá-lo. De fato, Caim não atendeu à voz do Senhor. O seu culto não era um culto sincero. O seu desejo de comunhão com Deus não era suficiente para que ele abandonasse as suas próprias pretensões. E o ódio para com o seu irmão fez com que ele se levantasse contra Abel e o matasse. Esse certamente não era o único pecado de Caim. Mas esse pecado ficou marcado como aquele que demonstraria de forma mais evidente que nós estamos em oposição quanto ao plano de Deus, que alguém está em oposição contra o projeto do Senhor, porque o Senhor é aquele que abençoa e dá vida. Mas o inimigo vem para matar, roubar e destruir. O Senhor quer que estejamos em cuidado e amor para com o próximo. Mas o maligno semeia contendas entre os irmãos e faz com que eles se levantem
uns contra os outros. Nos dias de Noé, o pecado se espalhou por toda a terra. O desejo do coração do homem era maligno desde a sua mocidade. O texto não diz exatamente o que eles faziam, diz que havia ali homens poderosos, diz ali que havia algum tipo de desgosto da parte de Deus, mas não nos diz exatamente aquilo que caracterizava toda esta maldade. Mas depois, quando o Senhor renova a sua aliança no capítulo 9 de Gênesis, ele estabelece uma lei que nos dá a dimensão, novamente, do que Deus havia elegido como o pecado mais característico daquela geração. Se alguém derramar o sangue de outra pessoa e o matar, este também deverá ter o seu sangue derramado. O Senhor estabelece ali uma punição que ele não dera a Caim. Caim sabia que quem o encontrasse o mataria, porque ele estava agora longe da presença de Deus, e o Senhor colocou sobre ele um sinal para que quem o encontrasse não o matasse. Mas agora, a partir do período de Noé e dos seus filhos em diante, o Senhor estabeleceu uma lei de que o sangue inocente derramado deveria ser vingado com o próprio derramamento do sangue do agressor, do homicida. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, é a explicação do texto. E aquele que se levanta contra o outro homem para o matar, deixa muito claro que está se colocando contra o Senhor e contra os seus propósitos. Na lei, quando estabeleceu as normas civis, também isso foi estabelecido. O texto do mandamento diz claramente: não matarás. E foi estabelecido também que aquele que assassinasse o seu irmão, assim como fora dito lá em Gênesis 9, deveria ser morto. Observamos que não era apenas este pecado condenado pela morte lá na lei de Moisés. Também vimos que o adultério recebe a mesma punição mortal. A destruição da família e do casamento recebe o mesmo juízo severo. A desobediência aos pais, o filho rebelde, aquele que não honra o seu pai, também merece essa mesma punição. Deve ser levado diante dos anciãos e ser apedrejado. Aquele que pratica feitiçaria, aquele que adora outros deuses, aquele profeta que anuncia e chama os seus irmãos para seguir outros caminhos, para andar em outros caminhos, deveria receber essa mesma punição, deveria ser morto. O que quero deixar claro é que, como o apóstolo Paulo deixou escrito em Romanos, o salário do pecado é a morte. E todos eles que ofendem a vontade e o propósito do Senhor merecem a condenação e o inferno. A dureza do coração e a incredulidade de Israel na caminhada no deserto fez com que Deus jurasse: eles não entrarão no meu descanso. E por terem desobedecido a Deus em entrar na terra prometida, toda aquela geração foi condenada não a passar pela pena capital, mas pelo menos a morrer no deserto. De uma forma ou de outra, o pecado gera a morte. Mas, como eu disse no princípio, o homicídio foi de alguma forma escolhido por Deus para representar essa malignidade e a dura punição que os nossos pecados merecem. Assim, se alguém se levantasse contra outrem em Israel, a punição estabelecida por Deus é que ele deveria ser executado, levado à morte. O texto de Números também fala deste tópico. Nós encontramos essa mesma discussão em Números 35 e em Deuteronômio 19. Nos apresenta uma figura que é um pouco estranha e que a gente não consegue discernir bem como ela funcionava.
Ele fala de uma pessoa, de um personagem chamado Vingador de Sangue. À primeira vista parece ser um parente, parece ser algum familiar inconformado com aquela morte. A pessoa responsável por então vingar o sangue do seu irmão responsável, que foi derramado. Esse vingador de sangue seria qualquer pessoa que, tendo sofrido esta agressão, de ter um familiar, de ter um amigo, de ter alguém próximo assassinado, recebia o direito de, em nome de Deus, derramar o sangue daquele que foi homicida, daquele que foi agressor. É possível também entender este vingador de sangue como alguém institucionalmente estabelecido. Um tipo de carrasco, uma pessoa que estava ali designada formalmente, de alguma forma, por executar a justiça de Deus contra os homicidas. E fazê-lo então em nome dos anciãos, fazê-lo em nome da comunidade, visto que normalmente o homicida não se entregava, ou era muito possível que ele se evadisse, que ele escapasse ao juízo da cidade ou apedrejamento. Então seria designado alguém para persegui-lo e encontrá-lo, porque Deus havia determinado que não poderia se deixar o sangue derramado impune, que o sangue daqueles que foram assassinados de forma injusta clamava da terra e exigia punição, contaminava a terra e exigia purificação e expiação. Por isso, o vingador de sangue seria esta pessoa que deveria perseguir o assassino e levá-lo ao juízo que o próprio Deus estabelecia. Não sabemos então se era alguma coisa pessoal, uma vingança particular, ou se era a vingança do Senhor, alguma coisa institucional. Mas o fato é que havia, inclusive, alguém ou uma categoria ou um tipo de designação para pessoas que se comprometiam a executar o homicida, como Deus havia estabelecido, como era requerido por Deus diante daquelas pessoas. No entanto, uma situação se apresenta para nós nesses 3 textos que mencionam as cidades de refúgio. Números 35 fala da necessidade da sua instituição. Esse texto de Deuteronômio fala que Moisés as instituiu, 3 cidades, Bezer, Ramote em Gileade e Golã em Bazã. E o texto de Deuteronômio 19 diz que quando eles entrassem na terra de Canaã, deveriam estabelecer mais 3 cidades, do outro lado do Jordão, também fazendo com esta mesma função. Essas cidades eram necessárias porque havia a possibilidade de que aquele assassinato não tivesse ocorrido por maldade ou premeditação. O texto que lemos deixa isso claro, diz: aquele que matasse involuntariamente o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum. O que está se apontando aqui é algum tipo de acidente, de um lado, ou algum tipo de situação que fugiu ao controle. No texto de Números, no texto de Deuteronômio, nós encontramos inclusive a descrição dessa situação. Por exemplo, se vocês foram até uma floresta e estavam ali cortando lenha e de repente você levou o machado e o ferro do machado escapou, atingiu seu irmão e ele veio a morrer. Neste caso, você teria direito a esta cidade refúgio. Foi um acidente.
Podia acontecer também, o texto de Números diz, que vocês pudessem estar numa discussão e de repente a discussão se aumentou, de repente a discussão saiu dos limites e essa pessoa empurrou o outro e aquela pessoa caiu, bateu a cabeça e morreu. Você não tinha ódio dele antes, foi uma situação que fugiu do seu controle, você exagerou na sua ação e você então fez com que aquela pessoa falecesse. Em alguns casos, na nossa legislação atual, você seria responsabilizado parcialmente naquilo que se chama homicídio culposo. Em alguns casos, na nossa legislação, você até poderia ser inocentado. No caso de um acidente, espera-se que alguém que levou outra pessoa à morte por uma situação fortuita, como soltar-se de um machado ou um pneu que escapa do seu carro, não tenha que assumir a responsabilidade civil por esta morte. O texto diz que se você não usasse uma faca, se você não usasse uma arma para matar o seu irmão, uma pedra para matá-lo, então você poderia se enquadrar nesta condição da cidade refúgio. Mas eu quero chamar a atenção para você do fato de que, mesmo nessas situações de um infortúnio infeliz, um acidente, uma ferramenta que escapou, um tropeço que alguém teve por sua causa. Mesmo neste caso, o sangue derramado deveria receber punição. A culpa, diferente do que acontece na sociedade contemporânea, jamais poderia ser retirada. Assim, uma diferença entre matar alguém a quem você antes tinha ódio. A diferença de premeditar a morte de alguém, de pegar um instrumento cortante ou uma pedra e ir contra o seu irmão com a intenção de matá-lo. E fazê-lo por acidente, por um descontrole, por uma situação casual. Mas a pessoa que fizesse ou que incorresse em alguma dessas situações estaria igualmente à mercê do vingador de sangue. E o sangue dele deveria ser derramado por causa daquela morte. Meu primeiro ponto é, não importa se a morte é proposital ou é acidental. Toda morte é uma ofensa a Deus e leva quem a praticou a ser culpado diante dele. Toda morte, todo derramamento de sangue precisa ser colocado diante de Deus. Como o texto vai dizer mais à frente, nós vamos ler, para receber expiação. Veja, Números 35, 33. Versículo que está encerrando esta orientação. Assim, não profanareis a terra em que estás, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Nenhuma expiação, nenhum perdão, nenhuma correção pode ser dada pelo sangue derramado, senão pelo sangue daquele que o derramou. Não importa qual foi a circunstância em que aquele assassinato ocorreu. Tanto que o texto de Deuteronômio chama este indivíduo de homicida.
É verdade, o texto de Deuteronômio 19 fala de sangue, que ele tem sangue inocente. Mas ele é chamado de homicida, porque pecou, porque tirou a vida de alguém, mesmo que involuntariamente, mesmo que não tivesse ódio por esta pessoa antes, mesmo que fosse alguém querido, alguém da sua família. O pecado estava feito, porque o plano de Deus é a promoção da vida. E tudo aquilo que contraria a vontade de Deus deve ser punido com morte. Como eu disse, nós estamos tratando, e o texto faz este enfoque no homicida. Mas devemos lembrar que o Senhor Jesus também nos alertou sobre esta natureza em relação a outros pecados. E apontou que o desprezo ao irmão, o insulto dado a ele, tem o mesmo peso do assassinato. E se na nossa raiva, se na nossa exacerbação, na nossa irritação, nós xingarmos, nós desprezarmos, nós mentirmos, nós falarmos mal do nosso próximo, o texto diz que nós estamos incorrendo no mesmo pecado. Veja, o sangue não foi derramado, mas no nosso coração abriu-se uma rusga, abriu-se uma distância, aquela condição colocada no texto, sem que antes lhe tivesse ódio, acabou de terminar. Quando você guardou mágoa de alguma coisa que alguém lhe disse, quando você se ofendeu por algo que alguém lhe colocou, você perdeu, como se diz na nossa legislação atual, o réu primário. A partir deste momento, segundo a legislação de Moisés, você já não tem mais direito à cidade de refúgio. Você não é mais alguém que não tinha ódio, você não é mais alguém que não tinha mágoa, você não era alguém que não tinha nenhum rancor em relação àquela pessoa. Se algo da sua parte acontecer em relação a ela, que seja um cabo de machado que saia, que se perca, que seja um acidente que possa acontecer, a sua condição foi perdida. Porque a condição primeira é, você não pode ter anteriormente nenhum ódio ou rusga contra esse irmão. Daí é tão perigoso quando nós guardamos mágoas, quando nós guardamos rancores, quando nós planejamos vingança, quando nós queremos o mal do nosso próximo. Nós nos colocamos numa condição de que a provisão de Deus para um acidente, para uma infelicidade, ou até mesmo para um erro inadvertido da nossa parte, pudesse ser provida. A culpa é alguma coisa que nos alcança. O Senhor Jesus falou a mesma coisa sobre adultério, sobre o olhar impuro, sobre o desejo maligno, sobre a sensualidade. Todas estas coisas são coisas que para nós parecem inofensivas. Eu não estou fazendo mal a ninguém, eu não estou ofendendo ninguém. A pessoa, às vezes, até se colocou nesta posição, nesta condição. Mas toda vez que nós fazemos aquilo que é diferente da vontade de Deus, o juízo puro e simples é: você pecou. E o salário do pecado é a morte. Quem poderia lidar com tamanhas exigências? Como era possível conviver sobre tal risco? Obviamente, todas essas coisas têm uma primeira função, que é reprimir o pecado. É impedir que nós alimentemos maus desejos, maus desígnios. É impedir que nos coloquemos em situação de risco ou de maldade. Mas o fato é que a pessoa que inadvertidamente levasse outra pessoa à morte, ficaria
restrita a esta cidade por toda a sua vida. Duas coisas, então, acontecem nesta providência de Moisés em instituir as cidades refúgio. A primeira delas é, sim, Deus sabe que você não teve intenção. Sim, Deus sabe que foi inadvertido. Que você não conseguiu evitar ou se controlar para que aquilo não acontecesse. Que você deu bobeira, né, deu aquele branco, né, se foi iludido pelas armadilhas de Satanás e acabou caindo. Disse o que não devia dizer, fez o que não devia fazer, olhou para onde não devia olhar, se aproximou do que não devia se aproximar. E por vezes nós nos entristecemos porque nos esforçamos para andar na presença de Deus e de repente nós nos vemos, por qualquer razão, enredados por aquilo que desagrada ao Senhor. E ainda que o salário do pecado seja a morte, Deus estabeleceu nessas cidades o fato de que quem estivesse nesta condição poderia encontrar um modo de viver. O objetivo dessas cidades é para que aquela pessoa se acolhesse ali e pudesse viver. O objetivo das cidades é isto. Nós merecemos a condenação. Um sangue foi derramado. E por nada se aceita expiação de um sangue derramado, a não ser o próprio derramamento do sangue. Mas foi inadvertido. Eu não estava planejando. Não era essa a minha intenção. Não foi isso que eu quis fazer. E o Senhor diz, ok, aqui estão 3 cidades para onde você pode se dirigir e continuar vivendo. Onde você pode se dirigir e escapar da justa ira do vingador de sangue. Para onde você pode fugir e não ser condenado pela ira que Deus derrama sobre a terra quando o sangue de alguém é derramado. Nessas 3 cidades. Cidades que foram separadas por Moisés e que estavam entre as cidades dadas para os levitas. Aqueles homens poderiam recorrer e viver. Existe provisão para o pecador. Existe um abrigo para aquele que está em dívida. Existe uma saída, uma condição para aqueles que arrependidos, para aqueles que entristecidos do mal que fizeram, queiram continuar e desejem, como todos nós desejamos, continuar vivendo. Deus lhes separou 3 cidades a leste do Jordão. Deus separou 3 cidades a oeste do Jordão, para que você pudesse ir até lá. E ali a sua vida seria poupada. Ali você não teria que pagar pelo mal que você fez. É evidente que nesse caso havia condições. Quando nós falamos do refúgio que recebemos na pessoa de Jesus Cristo, descobrimos que esse refúgio é muito maior do que essas 3 cidades. E mesmo aqueles que intencionalmente pecaram e falharam diante do Senhor podem encontrar abrigo no Senhor Jesus. Mas por enquanto, o que o texto está nos dizendo é, sim, você merece condenação, mesmo que tenha sido sem querer, mas o Senhor provê refúgio para você, para que você possa viver. Não se iluda. O texto diz que quando você fosse para aquela cidade, você deveria passar pelo juízo da congregação. As provas a favor ou contra
A demonstração se você tinha ou não intenção de matar, se você usou ou não um instrumento indevido, se de fato aquilo foi um acidente ou de alguma forma o coração de vocês já estava altercado, de alguma forma você já estava em crise contra o seu irmão, deveria ser colocado diante dos juízes, diante da porta da cidade, para que você fosse julgado. Aquela cidade dava ao homem a oportunidade de julgamento. Em outras situações, não havia. O vingador de sangue ia lá e simplesmente executava. Mas aqui ele poderia apresentar algum tipo de defesa, podia apresentar algum tipo de argumento, podia apresentar algum tipo de razão, e então, quando ele se refugiasse nessa cidade, aquele homem tinha direito a um julgamento. E se ele convencesse os anciãos de que não tinha intenção de matar, o texto diz que ele deveria ficar na cidade de refúgio por toda a sua vida, ou até a morte do sacerdote. Vamos voltar lá em Números 35 para ver essas coisas? Números 35, 12 diz assim: estas cidades vos servirão para refúgio do vingador de sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. O objetivo primeiro da cidade era prover julgamento. E se você tivesse alguma coisa em dívida, se você tivesse algum tipo de senão, se aquilo de fato não foi um acidente, ou se você de alguma forma já alimentava inimizade contra alguém, o juízo lhes seria mencionado e o vingador de sangue seria autorizado a te executar. Se você foi culpado de fato, você receberia o juízo, mesmo tendo corrido para a cidade de refúgio. O verso 15 diz que esse direito era dado tanto para o natural quanto para os estrangeiros. Verso 15: serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Era uma provisão dada a qualquer pessoa, independente de ser do povo de Israel ou não. Aquelas cidades eram cidades que proveriam refúgio, abrigo, proteção para aqueles que involuntariamente pudessem ter cometido este assassinato. O texto de Deuteronômio 9:6 diz que essas cidades eram 6, para que o caminho até elas não fosse muito longo e a pessoa não conseguisse chegar e alcançar este refúgio. Era importante que as cidades estivessem em posições estratégicas para que as pessoas sempre tivessem condição de ir até lá e receber o julgamento, de ir até lá e ter esta proteção, de ir até lá e receber esta segurança de um abrigo contra a ira e o juízo de Deus por conta daquela morte. Mas se você foi considerado, se aquele assassinato foi considerado involuntário, você não sai livre. Você deveria ficar nesta cidade por toda a sua vida, ou até a morte do sumo sacerdote. Uma das duas coisas. É o que nós chamamos de prisão. Aquele homem não estava sob grades, mas a sua liberdade, a sua terra, a sua possessão, estavam todos agora impedidos, e ele não poderia sair dali. Mas foi sem querer, mas não foi a minha intenção.
Mas já ficou provado que eu não tinha nenhum tipo de rusga ou mal contra aquela pessoa. Foi um acidente. Não importa. Um sangue foi derramado. E sim, você vai poder viver, mas você não vai poder voltar para a sua casa. Você não vai poder voltar para os seus bens. Se você quiser trazer a sua família, nada de mal, não tem nenhum impedimento para fazer isso, mas você não pode sair da cidade. E o texto de Números é claro e diz: se você sair da cidade e o vingador de sangue te encontrar, ele pode te executar. Números 35, 26 e 27. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. Aquela cidade de refúgio era um lugar da qual você não podia sair. Estando sob esta condição, você deveria ficar ali durante toda a sua vida e você só poderia sair dali se o sumo sacerdote morresse. É interessante, porque o texto diz que é necessário o derramamento de sangue, é necessário que alguém morra. Então só tinha dois jeitos de sair daquela cidade. Ou você morria, ou o sumo sacerdote morria. O que é bastante interessante para nós. Da maneira como Deus desenha coisas para chamar a nossa atenção. A vida do sumo sacerdote estava sendo colocada agora como um substituto expiatório da vida daquele que cometera um homicídio. E após a morte do sumo sacerdote, ele poderia sim voltar para sua família, voltar para sua casa, voltar para a sua posse, voltar para os seus bens. Não sei se o sacerdote ia morrer logo ou ia demorar para morrer, isso é uma situação de cada um, mas o fato é, depois que o sumo sacerdote morresse, não havia mais culpa, não havia mais condenação, não havia mais nenhuma injunção contra aquele homem. O que nos faz observar e nos faz lembrar que esta providência tão estranha tem uma mensagem e tem um propósito grandioso para nós, que somos pecadores. Ela fala do refúgio para aquele que desobedeceu o propósito do Senhor. Ela fala que existe um lugar onde aquele que está contra o propósito de Deus, aquele que agiu contra a vontade de Deus, possa se acolher. Que existe a possibilidade de vida para aqueles que merecem a morte por causa dos seus delitos, por causa dos seus pecados, por causa da dureza do seu coração. Porque falando a verdade, são poucos os pecados que nós cometemos sem querer. Mesmo esses merecem a mesma punição e juízo. Mas nós reconhecemos claramente que estamos o tempo todo na nossa mente, no nosso coração, guardando mágoas, na nossa mente e no nosso coração cobiçando, na nossa mente e no nosso coração mentindo, na nossa mente e no nosso coração desejando o mal do próximo. E embora nós nos contenhamos, muitas vezes, nem todas, o Senhor Jesus disse claramente que nós estamos sujeitos ao juízo do tribunal. Mas quando nos apresentamos diante do tribunal de Deus, e estamos abrigados neste refúgio chamado Jesus Cristo, aquele mal que cometemos, aquele pecado que foi realizado, aquela maldade que houve no nosso coração, aquela mentira que proferimos, aquela discussão que tivemos, todas essas coisas foram colocadas sobre o nosso sumo sacerdote.
E elas não podem mais ser cobradas de nós, porque Ele pagou com o seu sangue todo o mal que nós fizemos. E o seu sangue, a sua obra remissora é tão poderosa que, diferente daquilo que aquelas cidades faziam, ele é suficiente para pagar todos os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Ele é capaz de nos dar acesso a Deus, não importa quão longe nós tenhamos ido. Aquelas cidades eram a provisão da graça e da misericórdia de Deus para aqueles que inocentemente, sem intenção, ferissem alguém. Mas Jesus Cristo é o refúgio de todo aquele que reconhece que pecou e que merece a ira e a condenação de Deus. Mas a misericórdia e a graça de Deus não nos deixou perecer. Não nos deixou na mão do vingador. Não permitiu que aquele que quer matar, roubar e destruir pudesse nos alcançar. João diz que nós, quando somos nascidos de Deus, aquele que nasceu de Deus nos protege e o maligno não nos toca. Quando comparecemos diante de Deus, nós somos colocados à prova no nosso coração e certamente seríamos condenados à morte, mas por causa do sangue de Jesus, nós somos chamados de santos e justos, somos chamados de piedosos, mas desde que, diz o texto, nós permaneçamos abrigados na cidade. Desde que nós permaneçamos debaixo da proteção deste refúgio, desta cidade refúgio chamado Jesus. Porque se nós nos afastarmos dele, se nós desprezarmos a sua graça, se por qualquer razão nós resolvermos cuidar dos nossos próprios interesses, se nós não estivermos debaixo do sangue de Cristo, já não há mais como poupar, já não há mais como preservar, já não há mais como restaurar alguém que desprezou a redenção que há em Jesus Cristo, é o que diz Hebreus capítulo 6. Não se afaste jamais desse refúgio, não se permita jamais ser encontrado fora de Cristo. Este era o empenho de Paulo, eu quero ser achado nele. Ele que é a minha justiça, eu considerei todos os outros recursos como perda para ser encontrado nele e receber dele a sua redenção. Porque eu sei que ele, o meu sumo sacerdote, morreu. E quando ele morreu, ele me libertou de toda a culpa, de todo o sangue derramado, de todo o mal praticado. Mas há uma coisa interessante também, que me veio à mente enquanto estudava essa questão da provisão das cidades refúgio. Primeiro, nós lembramos que todo pecado merece condenação. Voluntário ou involuntário, o fato é, a glória e a santidade de Deus foi ofendida, e aquele que faz isso merece a morte. Mas o Senhor, na sua misericórdia, proveu o recurso acessível, próximo, ao alcance daqueles que pudessem ser encontrados em culpa, em falta, e pudessem então encontrar ali abrigo e viver. E Deus permitiria que aqueles que estivessem debaixo dessas cidades, deste refúgio, pudessem continuar a vida e pudessem experimentar a vida, ainda que limitada por conta do seu pecado, mas verdadeira e segura, até que a morte do sumo sacerdote pagasse por aquela dívida. Mas eu achei muito curioso perceber que Deus, através de Moisés, preparou estas cidades. Depois, por meio de Josué, preparou mais 3. Vou pegar os nomes delas aqui.
Siquém, Quedes e Hebrom. As 6 cidades, então: Quedes em Naftali, Siquém em Efraim, Hebrom em Judá, Bezer no deserto de Ruben, Ramote em Gileade e Golã. Se você olhar mais ou menos a localização de norte a sul, dos 2 lados, as 3 cidades. Uma em cima, uma no meio, uma embaixo, para que as pessoas pudessem encontrar dos 2 lados. Em Deuteronômio diz, se o território se expandisse, se Deus tornasse o território ainda maior, eles deveriam fazer mais cidades para que houvesse essa oportunidade de redenção e essa oportunidade de salvação para o pecador. Mas então nós lembramos que por meio de Jesus Cristo, o Senhor tem preparado uma cidade onde Ele vai acolher todos aqueles que foram perdoados pelo sangue de Jesus. E se nós devemos louvar a Deus por ter preparado essas 6 cidades para que os pecadores pudessem se acolher, deve haver no nosso coração gratidão e louvor ainda maior a Deus em saber que por causa do sangue de Jesus Cristo, nós poderemos ser acolhidos nesta cidade, onde o pecador, onde o mentiroso, onde o assassino, onde aquele que é covarde não pode entrar. E esse seríamos nós, se não fosse o refúgio que temos em Jesus Cristo. E as portas desta cidade de refúgio eterno, essa cidade de descanso eterno, essa cidade onde a verdadeira vida se estabelece, está sendo preparada não por mãos de homens, mas pelas mãos de Deus. E devemos então correr através de Jesus Cristo para esta cidade, porque ali, acolhidos pela misericórdia de Deus na salvação, nós esperaremos não uma prisão, não um encarceramento, mas experimentaremos a provisão da graça de Deus para nós pecadores. Seremos chamados povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Como ele disse, essas cidades eram as cidades dos levitas. Quem morasse ali moraria entre os sacerdotes, entre aqueles que estavam envolvidos no templo, estariam mais diretamente em contato com o ensino das Escrituras e a prática da fé judaica. A Nova Jerusalém é este lugar onde pecadores são recebidos, justificados e transformados em servos de Deus. Para lá devem correr todos aqueles que entenderam a sua necessidade de salvação. Mesmo sabendo que não têm condição de enfrentar o juízo de Deus, eu e você podemos nos dirigir para esta Nova Jerusalém, porque encontraremos em Jesus um abrigo de alguém que diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Poderemos encontrar em Jesus aquele que diz: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu aliviarei. Aquele que diz: eu vou, mas vou preparar lugar para vocês. E quando preparar lugar, eu voltarei, para que vocês estejam onde eu esteja, onde eu estou, e nós estejamos juntos para sempre. Como tem sido a nossa leitura sobre a nossa vida e a nossa estada junto de Deus? Temos reconhecido que há pecado, que os nossos esforços, que a nossa bondade, que a nossa participação na igreja, que o nosso compromisso, são coisas positivas, boas, mas ainda nos falta em nós mesmos condições de apresentarmos-nos diante de Deus. E reconhecendo isso, ao invés de fugirmos e nos escondermos do vingador, nós lembramos da provisão de Deus para os nossos pecados.
e encontramos em Jesus Cristo aquele que nos perdoa. Será que nós temos percebido o mal que fazemos com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, mesmo que involuntárias? E temos reconhecido que Jesus quer transformar a nossa vida e o nosso comportamento? Estamos agarrados a Ele por toda a vida? Tomamos a decisão de não sair mais de perto dEle, até que toda a graça e bondade do Redentor sejam espalhados sobre a terra, até que essa nova cidade, essa nova Jerusalém seja descida do céu. Estamos comprometidos a nos agarrar a Jesus, aconteça o que acontecer, porque nós sabemos que o vingador quer a nossa destruição. Reconhecemos o perdão de Jesus e louvamos ao Senhor por aquilo que Ele tem dado e feito na nossa vida. Eu não sei quantas pessoas se beneficiaram das cidades refúgio. Nós não temos nenhuma história bíblica sobre alguém que tenha feito alguma coisa assim. Mas eu sei que Deus deixou na sua lei esta mensagem. Se você reconhece e precisa da proteção da graça de Deus, não fique perambulando por aí. Entregue a sua vida a Jesus. Reconheça nele a única razão de vida e salvação. E usufrua da proteção, do cuidado que o teu sumo sacerdote proveu a você. Até que a cidade que vem do alto abra as suas portas para que você possa entrar. Pensando nisso, vamos cantar o hino 74. Vamos apresentar diante do Senhor a nossa confissão. Queremos mudar, queremos agir, queremos viver de acordo com a vontade de Deus. Mas confessamos que só estamos aqui porque Jesus morreu por nós. E é isso que faz com que pecadores como nós sejam aceitos. E agora queremos ser transformados, mudados pelo Senhor Jesus. Queremos sendo encontrados, unidos a Ele, receber a nova vida que Ele tem preparado para nós. Vamos colocar em pé, cantar o hino 74. Senhor, obrigado por Jesus Cristo. Sem Ele, nós não poderíamos viver.
Sem Ele nós não poderíamos estar na Tua presença. Às vezes, ó Deus, nós não percebemos isso. Achamos que o que fazemos, o que somos, o que construímos é aceitável diante de Ti. Mas quando de fato investigados à luz da Tua santa lei, e quando o nosso coração é sondado, nós percebemos, ó Deus, que há tantas coisas que nos afastam de Ti. Tantas coisas que no nosso dia a dia, ó Pai, demonstram que nós falhamos no compromisso que fizemos contigo. Não te buscamos, não lemos as Escrituras, não adoramos o Senhor como deveríamos. Não tratamos o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais com a maneira como o Senhor estabeleceu. Lidamos com os nossos bens, com o nosso trabalho de forma diferente daquela que honra e glorifica o Teu nome. Tratamos da nossa vida pessoal, sexual, amorosa, afetiva, com caminhos que são vergonhosos e que desonram o Senhor e aquilo para o qual o Senhor nos criou. Todas essas coisas estão presentes, poluem a nossa vida e são dignas de condenação e de morte. Mas o Senhor nos mandou Jesus Cristo e nos apontou nele refúgio para que nenhuma destas coisas nos afastasse de Ti e nos levasse à morte e condenação. O Senhor perdoou, ó Deus, todos estes pecados no sangue do nosso precioso Redentor. E então implantou em nós uma nova vida, deu a nós novas disposições, deu a nós novos desejos pelos quais, ó Deus, nos ajuda a viver. Faz-nos, ó Deus, estar agarrados a Jesus Cristo, vivendo debaixo da sua luz e orientação, pensando os seus pensamentos, sentindo os seus sentimentos, fazendo, ó Deus, a sua obra, comprometidos, ó Deus, em ser sal e luz para aqueles que estão ao nosso redor. E permita-nos então, ó Deus, através do Senhor Jesus Cristo, entrar e ser acolhido na cidade eterna, onde os habitantes são chamados de Teu povo e onde a Tua presença ilumina e abençoa todos aqueles que ali estão. Que assim, ó Deus, a esperança que temos de ter as primeiras coisas passadas e experimentar a plenitude da vida que o Senhor tem colocado para nós, sejam confirmadas na pessoa de Jesus Cristo. E o vingador e o inimigo, o acusador das nossas almas, não venha, ó Deus, a nos convencer de que não temos a quem recorrer e de que não somos amados e aceitos pelo Senhor. Confirma em nós a graça da Tua salvação. E para aqueles, ó Deus, que por alguma razão não a abraçaram como deveriam, Senhor, faze com que esta exortação se faça sentido a eles. Para que, abandonando os seus pecados, recorram a Jesus Cristo e sejam também por Ele salvos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, a comunhão, a consolação, a direção do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês, povo do Senhor, e sobre toda a Igreja de Cristo permaneça, hoje e para todo sempre. Amém.